Boa noite. Mais uma vez nós estamos compartilhando com todos vocês que estão honrando o nosso programa, com a vossa presença. Nós estamos compartilhando o conhecimento místico e cabalístico da Torá, do judaísmo, e hoje nós vamos falar sobre segredos cabalísticos das oferendas e sacrifícios trazidos no templo sagrado em Jerusalém, as oferendas do templo. Antes de continuarmos, o Yaakov vai anunciar os telefones para contato. E os telefones para contato do ouvinte mundial são 11 3171 0221, 3171 0221 e 3262 4490, 3262 4490. O do grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp dos Segredos Cabalísticos para estudos e dúvidas é o 11 São Paulo 9795 22072. Repetindo, 9795 22072. Muito bem. Na antiguidade, quando existia o templo sagrado de Jerusalém, Yerushalayim, chamado em hebraico de Beit HaMikdash, o Todo-Poderoso Criador do mundo, por meio de Moisés, Moshe Rabbeinu, instruiu o povo de Israel a cumprir com uma série de orientações envolvendo o abater e o sacrificar de animais, oferendas de sacrifícios no altar do templo. À primeira vista, nos tempos modernos, analisamos esse fato com um quê de estranheza, porque vivemos numa época totalmente diferente. Qual era, na verdade, o sentido místico e cabalístico dessas oferendas? Então, não era só um trabalho físico, ou a oferenda desses animais no altar, mas era principalmente a atuação e a dinâmica no campo espiritual. Eu sempre brinco e faço a pergunta nas diversas aulas que eu ministro, se os defensores dos direitos dos animais e da natureza, os ecologistas Greenpeace e outros tantos, se aparecessem no templo, eles iam ficar chocados? Acredito que não, porque dentro do templo sagrado em Jerusalém ocorriam diariamente 10 milagres revelados, 10 fenômenos extraordinários e sobrenaturais que convenciam qualquer um de que havia a divindade revelada na área do templo. Toda a ideia das oferendas, dos sacrifícios, vem com uma explicação da filosofia hassídica, mística, cabalística, Adam ki yakrif mikem korban la Hashem. Uma pessoa que sacrificar de vós uma oferenda para Deus. A palavra yakrif, leakrif, não é só sacrificar, é também etimologicamente similar a lekarev, aproximar ou aproximar-se. A ordem do verso deveria ser uma pessoa dentre vós que sacrificar, e não uma pessoa que sacrificar dentre vós. Então, toda a ideia da dinâmica espiritual no templo era o sacrifício do animal que existe dentro de cada um de nós, dos ofertantes. Animal não significa um comportamento animalesco, um comportamento diferente do ser humano, não. Animal significa um comportamento única e exclusivamente exercido de acordo com a natureza do ser humano. Toda a ideia da vinda da alma dentro do corpo é suplantar a natureza. A alma animal é ligada à natureza, mas a alma divina, ela tem como característica principal a transcendência dos limites
que são impostos pela natureza do corpo e da alma animal. Toda a dinâmica do templo era acompanhada não somente do aspecto físico, mas particularmente de uma elevação espiritual, onde todos os reinos estavam presentes. O reino mineral, com o aspergir de sal no altar. O reino vegetal, havia oferendas vegetais. O reino animal, as oferendas e sacrifícios, primeiro os animais eram abatidos, depois eles eram sacrificados. Havia tipos de oferendas, algumas que eram totalmente consumidas pelo fogo, outras parcialmente serviam de alimento para os Koanim, etc., para os sacerdotes. E toda a ideia é, no final, como está escrito na Torá, Reach Nichoach Lashem, uma fragrância agradável para Deus. Deus não precisa de nada, absolutamente nada. Ele não tem prazer como ser humano, ele é perpétuo, ele é absoluto e ele não tem características humanas, mas sim divinas. E o que significa uma fragrância agradável para Deus? O principal comentarista da Torá nos esclarece que Deus solicitou que fosse feita uma ação, um preceito bíblico, uma orientação veio do divino e ela foi perfeitamente cumprida, a contento, efetivada nesse mundo. Quando Hashem, quando o Criador do mundo nos ordena fazer algo e nós, sim, fazemos e efetivamos nesse mundo, nós criamos algo que temos uma noção vaga do que seja realmente uma fragrância agradável perante Deus. Toda a ideia do Corban é sacrificarmos aquilo que se encontra no nosso íntimo, no nosso interior e que impede a conexão maior com Deus. O sacrifício é mais espiritual do que físico. E a partir desse trabalho que havia no templo, toda a natureza do planeta e, por extensão, do universo inteiro e, por extensão, dos infinitos mundos espirituais que não ocupam lugar nem no tempo e nem no espaço, toda a criação e toda a realidade maior era elevada espiritualmente numa luz irradiante e ofuscante, justamente como resultado dessa prática que havia na antiguidade no templo. Vamos nos lembrar que os povos da antiguidade faziam sacrifícios, mas para idolatria. E uma regra geral do Talmud, isso em contraposição àquilo Deus criou. Deus criou o mundo no equilíbrio de forças. Já que traziam oferendas para idolatrias, então, na antiguidade, Deus compensou pelas suas orientações no campo da santidade, as oferendas para o divino, para o espiritual, para o monoteísmo, para o adimensional, onde os animais não eram os ídolos, e sim a forma de servir Deus. O boi, o carneiro, eram antigos ídolos das civilizações do Oriente Médio, da crescente fértil, tanto o Egito como a Mesopotâmia. Os animais que eram idolatrados eram o boi, o carneiro, etc. Então, a ideia desses animais justamente serem ofertados para um único Deus, acima do tempo e do espaço, um Deus infinito, é pegar a idolatria dos povos, é pegar o aspecto do imediatismo, da visão turva de um propósito maior na vida, aquela visão do aqui e agora, e pegar todo esse conceito, pegar todas essas lentes e ofertar para o infinito, para Deus, criando uma conexão única. E isso ocorria justamente na época do templo sagrado em Jerusalém. Interessante que quando Mashiach se revelar, todo o trabalho do templo será reconstituído, será recuperado
todas as mitzvot, todos os preceitos ligados ao templo, inclusive as oferendas e sacrifícios. Isso numa primeira época, na época da era messiânica, mas posteriormente, com a ressurreição e com o mundo vindouro, onde não haverá mais morte, nem morte dos seres humanos, nem morte dos animais, etc. Então serão oferecidos futuramente somente korbanot, oferendas de caráter vegetal. Mas isso vai ocorrer posteriormente na época do mundo vindouro. Toda a ideia do korban, do sacrifício, é elevar o mineral, o vegetal, o animal e o próprio ser humano dentro dos parâmetros de espaço e tempo, criando uma conexão com o Todo-Poderoso. Deus nos conferiu essas leis, essas regras milenares para podermos fazer a vontade daquele ser absoluto que não precisa de nada e de ninguém. Deus não precisa dos nossos atos, mas acima da sua necessidade que inexiste, não existe praticamente, Ele quer. O querer de Deus está acima de qualquer outro aspecto. Nós estudando sobre essas leis e do caráter místico, cabalístico delas, então, nas palavras dos nossos sábios e particularmente do líder máximo da nossa geração, o Lubavitcher Rebbe, haveremos de desencadear a qualquer momento a revelação de Mashiach, subsequentemente a construção do templo, quando nós veremos a olhos vistos a divindade sendo revelada no mundo, de um Deus que não tem cara, de um Deus que não tem semblante nem corpo, mas nós sentiremos a presença divina plenamente a qualquer momento e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Amém. Rabino, antigamente se faziam as oferendas tanto para elevação quanto para expiação, e hoje em dia, como é que a gente pode fazer essas mesmas coisas se não se pode mais fazer uma oferenda? Uma pergunta excelente, aliás, que veio me lembrar de um ponto importante que não pode ser esquecido nessa transmissão, de que hoje em dia, já que não temos o templo, então as orações diárias, as rezas do livro de oração chamado Sidur, as orações que nós fazemos seguindo o rito e os textos que foram formulados pelos nossos sábios nos últimos 2.500 anos, elas vêm em substituição ao trabalho espiritual das oferendas dos sacrifícios. Essa é a prova maior que o principal aspecto dessas leis não era o aspecto físico, e sim espiritual. Hoje em dia, as orações, as rezas, substituem plenamente como efeito espiritual as oferendas dos sacrifícios que eram trazidas no altar do templo sagrado em Jerusalém. Rabino, a Helena pergunta, se uma pessoa hoje faz um sacrifício animal e tal, ela está transgredindo alguma coisa muito pesada? Então, hoje em dia, nós não temos mais korbanot e, inclusive, somos proibidos de praticá-los e de ofertá-los, porque há uma lei bíblica, e também interpretada pelos rabinos, de que as oferendas, a partir do momento que o templo sagrado foi erigido no monte do templo em Jerusalém, não se pode mais fazer oferendas fora do templo. E antes, com o santuário, havia a possibilidade de se fazer dentro do santuário e fora. Hoje em dia não podemos mais trazer oferendas, a não ser única e exclusivamente dentro do templo. Mais um pouquinho teremos o terceiro, último e definitivo templo. Esse trabalho voltará e depois será mais refinado ainda, futuramente. Rabino, o Marcelo pergunta, a gente está chegando em Pessach. Estamos perto de Pessach, é um tema já para já abrir esses estudos de Pessach, a Páscoa judaica. E Pessach está ligado àquele sacrifício, oferenda que foi feita para que o sangue fosse aspergido nos batentes.
E aí o Marcelo pergunta, mas na época eles não fizeram um altar. Isso também era considerado sacrifício, mesmo sem um altar? Então, na verdade, naquela época não havia orientações reveladas ou claras de Deus para se fazer sacrifícios. Haviam iniciativas individuais e espontâneas dos patriarcas. Avraham, Yitzhak e Yaakov, traduzindo Abrão, Isaac e Jacob, os pais e os patriarcas da nação judaica, que trouxeram, a exemplo de Noé e de Adão, Noach e Adão, trouxeram oferendas e sacrifícios para Deus, que era uma prática comum da antiguidade. Eles todos eram monoteístas. Deus se revela por meio de Moshe e pede que os judeus peguem a divindade do Egito, que era o carneiro, e o amarre durante 4 dias no pé da cama, e quando os egípcios vierem perguntar o que vocês vão fazer com o carneiro, e a resposta é: nós vamos sacrificar ao único e infinito Deus. Existe um midrash, uma explicação complementar do Talmud, que na hora da travessia do Mar Vermelho, veio o anjo acusador, aquele anjo pouco amistoso, e quando os judeus estavam atravessando, os judeus estavam na frente e os egípcios atrás. Aí o anjo apontou para os egípcios e falou: Deus, não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Apontou para os egípcios e falou: eles são idólatras. Depois o anjo apontou para os judeus e falou: e esses também são idólatras. Então por que para uns o Senhor vai abrir o mar e para outros o Senhor vai fechar as águas do mar, os eliminando? E aí, quando o anjo acusador fez essa pergunta, Deus mostrou a cena dos judeus pegando o Deus dos egípcios, que era o carneiro, seguindo a orientação divina de amarrá-lo no pé da cama e prepará-lo para dentro de 4 dias sacrificarem-no para Deus. Aliás, o nome desse Corban é o nome da festa, Pesach. Pesach na Torá não é o nome da Páscoa judaica, tem outros nomes. Pesach na Torá é o nome da oferenda pascal, que era trazida na véspera da festa dos pães ázimos, da festa das matzot, que é hoje em dia conhecida como Pesach. Então, na verdade, Deus mostrou para o anjo acusador que o nível de autoanulação do povo de Israel diante da confiança inabalável de Deus, em Deus, fez com que eles tivessem um mérito de sobreviverem às águas abertas do Mar Vermelho com grandes milagres e maravilhas. Tem uma pergunta muito boa da Carla. Como funciona essa mecânica da expiação? Quando o animal era sacrificado na época do Beit HaMikdash, do Templo Sagrado, as transgressões do ser humano iam embora junto com a alma do animal. Como é que funcionava isso? É uma excelente pergunta, Carla. É um conceito bem complexo. Na verdade, era um trabalho paralelo do ofertante e da oferenda. A oferenda servia como expiação à medida que o ofertante ele se arrependia das suas falhas e decidia em seu coração não mais repeti-las, e esse arrependimento causava uma elevação espiritual, e essa elevação espiritual, junto com a elevação da oferenda, essa oferenda ela causava uma elevação, não porque era uma iniciativa humana, porque se tratava de uma orientação divina. E o que já podemos entender da sabedoria infinita e da vontade suprema de Deus. Então, havia uma expiação, eram removidas as máculas e nódoas das transgressões, mas com um trabalho conjunto do arrependimento e elevação espiritual do ofertante e da prática da orientação divina, quando a oferenda era trazida para ser sacrificada no templo, nós fazíamos e efetivávamos na prática a vontade de Deus, como escrito, uma fragrância agradável diante de Deus. Rabino, qual que era a diferença dos korbanot, dos sacrifícios, dessas oferendas? Porque alguns eram cordeiros, bodes, pombos, inclusive os bolos que faziam. Isso era um jeito de
inclui todo mundo financeiramente, já que nem todo mundo podia comprar, ou existe algo místico por trás de tantas diferenças? Então, as duas afirmativas são procedentes, né? São verdadeiras. Alguns korbanot dependiam do poder aquisitivo. Os pobres traziam oferendas vegetais, que eram ou de rolinhas, pombas rolinhas, que eram de aquisição facilitada. E os mais abastados traziam animais maiores. Mas existe uma série de classificações no texto bíblico que dão origem, na sua interpretação, em volumes e tratados inteiros do Talmud, que vão explicar cada detalhe particular. Assim como um computador, ou qualquer dispositivo eletroeletrônico, ou qualquer aspecto da tecnologia moderna, high technology, tem uma série de regras, uma série de particularidades e uma série de raciocínios, os mais sofisticados. Assim também a vontade divina se revestiu em aspectos físicos com uma série de particularidades para sintonizarmos cada vez mais a nossa vontade na vontade divina. A sintonia aqui da rádio é de 95,7 MHz. É uma sintonia. Para sintonizarmos na frequência da rádio divina, da vontade de Deus, nós temos que praticar cada preceito com todas as suas particularidades. Isso é high-tech, high technology, que dispensa circuito impresso, circuito integrado, computador, internet. Não é a tecnologia do corpo, e sim a tecnologia da alma. Rabino, os animais que eram ofertados na época do templo, todos eram animais kasher. Por que tinham que ser animais kasher? Não podia ser ofertado um animal que não era kasher, que não era propício, inclusive para alimentação? Então, o kasher o kasher se refere a leis dietéticas judaicas para o povo específicas para o povo de Israel, que já envolve uma certa sintonia divina. Então, aqueles que eram escolhidos para o templo envolviam uma sintonia maior ainda. Curiosamente, alguns animais alguns animais que nós podemos consumir, não entravam no templo. Por exemplo, os cervídeos, que é a família do veado, antílope, cervo, gazela, etc., não entravam no templo. E também os galináceos, ou os perus, né, que são kasher, entre outras aves, pato e ganso, e marreco, desculpe, que não entravam no templo. Somente boi, vaca, carneiro, bode, cabra, ovelha, e também as pombas, pomba rola, pomba, pombinha, etc. Só uma pergunta, tem a ver com outro tema, mas é um seguidor nosso chamado José Emílio. Ele pergunta: Rav, por que Moshe tinha que se isolar do acampamento e levar sua tenda fora? Por que ele tinha que fazer isso de se isolar de vez em quando do próprio acampamento? Então, a sintonia de Deus requer um certo isolamento, como forma de elevação espiritual. Moshe Rabbeinu, quando ele se ligava a Deus, ele ficava totalmente desconectado do aspecto material. A tal ponto que um pouquinho antes de falecer, quem foi designado para liderar o povo de Israel para a conquista da terra prometida não foi Moisés, não foi Moshe, e sim seu principal aluno, Josué. A explicação clássica da Torá, ele bateu na pedra em vez de falar com a pedra, o poço de Miriam, etc. Mas há explicações mais profundas. Moshe Rabbeinu, no final da vida dele, ele estava mais ligado ao espiritual do que o físico. Ele já não estava mais aqui entre nós. Ele estava mais nas esferas celestes, um pouco antes de falecer. Só que um líder, para poder conduzir a missão de um povo inteiro, tem que estar com o pé no chão. Moshe Rabbeinu não tinha mais os seus 2 pés no chão. Ele já tinha alçado o voo para as esferas celestes. Por isso, Yoshua teve que substituí-lo na liderança do povo com a conquista da terra prometida. Rabino, só para a gente poder encerrar, nosso tempo está acabando.
a gente está chegando em Pessah, que tipo de, já que nós temos, que nem você falou, hoje a gente substitui as oferendas pelas orações, e que tipo de pensamentos a gente pode ter para se preparar para essa energia de Páscoa, da Páscoa judaica do Pessah? Muito boa pergunta. No Pessah, na Páscoa judaica, nós somos proibidos de comer qualquer coisa que seja levedada. Levedo, hametz, é água, farinha e 18 minutos de CNTP, condições de temperatura e pressão. O que significa? A matzá é água e farinha, mas ela é chata, ela não chega, ela é um biscoito achatado, ela não chega a fermentar. Então, o fermento, o alimento fermentado, ele simboliza o orgulho, o egocentrismo. E a matzá, que ela não cresce, simboliza a humildade, a autoanulação. Para que nós tenhamos a redenção coletiva e uma redenção individual, saindo das nossas limitações, do Egitozinho que existe dentro de cada um de nós, nós temos que superar o fermento que existe na nossa alma, superar o egocentrismo, superar o orgulho. E dessa forma, humildes, com a autoanulação, poderemos criar uma sintonia tal com a vontade de Deus que desencadearemos a qualquer momento a redenção total e incondicional. Amém. Amém. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial o programa Segredos Cabalísticos.